Fala, meu querido profissional, cá estamos novamente. Agora a gente vai para a nossa segunda aula. E nessa segunda aula eu quero apresentar para vocês 4 temas. E nesses 4 temas, deixa eu numerar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Esses 4 temas eu tenho para apresentar para vocês ainda acerca de nomenclatura. Tenho ainda para apresentar para vocês acerca das sequências. Quero falar também sobre os atalhos. Em seguida, os operadores lógicos de operações básicas. Então, esses são os 4 temas dessa aula. Vamos nos preparar aí, senta um pouquinho, anota, abre o Excel aí do lado e vamos praticar. Roda a vinheta aí. Pessoal, cá estamos e olhem, essa planilha aqui foi a planilha que a gente desenvolveu na nossa primeira aula e partindo dela, eu ainda quero retomar com vocês acerca de nomenclatura. Lembrando, quando eu abro um arquivo novo, abri um arquivo novo, tudo que isso está aqui, tudo que cá estamos vendo, é uma pasta de trabalho. Então isso é a pasta de trabalho. Então, quando estou tratando dentro de um arquivo, este arquivo se chama pasta. Vamos abrir a pasta tal. A pasta, essa aula aqui, ó, eu salvei esse arquivo como primeira aula Excel básico. Então, você diz, preciso da pasta primeira aula Excel básico. Bem, tendo ideia disso, existe, como eu já falei para vocês, as guias, né? E cada uma dessas guias possui os seus respectivos grupos, tudo bem? Então eu tenho as guias e os grupos, e dentro dos grupos eu tenho as ferramentas. Por exemplo, aqui dentro desse grupo, dentro da guia fórmulas, dentro do grupo auditoria de fórmulas, eu tenho aqui, ó, rever setas, rastrear dependentes, rastrear precedente. Então essas são as ferramentas contidas no grupo auditoria de fórmulas. Beleza. Mas vamos seguir. O que eu quero dizer para vocês é que quando eu abro essa pasta, tem uma coisa que a gente chama de aba. O nome certo não é bem aba, mas é planilha. Olhem, eu estou com essa pasta de trabalho aberta e estou na planilha 1, como aqui a gente pode ver. Dentro de um ambiente de trabalho, a gente costuma dizer aba. Ah, lá na aba, vou chamar aqui, ó. Vou renomear aqui, ó. Aula 2. Então essa é a aula 2. Abre lá na aba 3. Só que na verdade a gente está abrindo uma planilha. Vamos abrir outra planilha aqui, ó. Outra planilha. E assim, ó, a gente vai abrindo e navegando entre planilhas. Só que dentro de um ambiente de trabalho, seja numa multinacional, seja numa empresa pequena, uma empresa de médio porte, normalmente você não vai ficar tratando e sendo chato, né? Ah, na planilha 1, na planilha 2, não. O que você vai dizer é que lá é a aba. Depende muito da cultura organizacional da empresa que você atua. Aí seguindo. Pronto, eu tenho aqui as minhas, abre aspas, abas, né? E eu posso também criar ou excluir. Para eu poder excluir, se eu não quiser, não crie aqui uma planilha. E eu não quero mais essa planilha, não gostei. Eu posso vir aqui com o botão direito e você pode vir aqui em excluir. Essa planilha 3, eu queria renomear ela. Você pode. Clica com direito, clica em renomear. Aqui agora ela se chama Jansen. Eu não gostei, eu quero a planilha 1 com outro nome. Você pode renomear também. Essa aqui é a planilha Nicolas. Tá bom? E essa planilha aqui, posso renomear? Pode. Você pode chamar ela de senha. Inclusive você pode deixar como se fosse a senha de algum lugar, alguma coisa importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cá estamos. Tá. Entre essas planilhas, você pode navegar por entre as planilhas. Vejam, estou navegando entre as planilhas. Tudo bem. Aí, eu tenho a seguinte situação. Entre as planilhas, ou entre as abas, há uma aba específica que eu quero que continue existindo, só que eu gostaria que as pessoas não tivessem acesso. Para que essas pessoas não tenham acesso, será que essa situação, esse procedimento existe? É claro que existe. Por exemplo, se eu tenho essa
planilha, onde eu tenho lá as minhas senhas, eu não quero que as pessoas visualizem as senhas, você pode vir arrastar o seu mouse, você pode vir com o direcional, clicar com o direito e você agora vai clicar em ocultar. De novo, essa planilha aqui, ó, a planilha Jansen. Posso clicar com o direito e posso vir em ocultar. Pronto, as planilhas agora estão ocultas. Beleza, Nico? Agora ninguém acessa, inclusive eu. Como é que eu acesso de novo? Então, tem como você acessar. Para você poder reacessar, não sei se existe essa palavra, mas ter acesso novamente a estas planilhas ou a essas abas, você pode vir com o seu botão direito do mouse, ó, clicar sobre uma das abas e você vai clicar em exibir. A partir desse momento vai abrir uma janela de diálogo te perguntando qual das planilhas você deseja abrir. Se você quiser, clica aqui, ó, selecionei e foi. Pronto, finishing. É isso. Então assim, ó, posso criar ou apagar ou excluir qualquer planilha a qualquer momento. Tudo bem? Então, acerca disso, então, olha, eu tenho uma pasta de trabalho, eu tenho as guias, eu tenho os grupos, eu tenho as ferramentas. Além disso, eu tenho as planilhas. Então, eu posso me utilizar das planilhas. Seguindo, além disso, quero apresentar para vocês que da última aula eu mostrei uma sequência como essa daqui de meses. Eu mostrei para vocês, olha, se você quiser poupar o seu tempo, você pode vir aqui, ó, janeiro, né? Você pode vir fazer assim, ó, janeiro de 2022. Você pode vir assim, ó, fevereiro de 2022. Mas para você não escrever todos os meses, o que você faria aqui? Você pode vir com o seu mouse, direcionar no canto direito inferior dessa mesma célula. Tem um quadradinho aqui, você vai puxar e agora você vai arrastar. E assim você consegue fazer uma projeção de meses. Caramba, que legal! Existe mais método? Existe. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Você clica em 1, digita o 2 de cada célula e você agora vai selecionar as duas células. Você pode vir aqui, ó. Selecionei as duas células e agora eu consigo criar uma sequência só com isso. Basta eu vir aqui com o canto da célula. Nesse quadradinho, você vai vir com o seu mouse e você agora vai arrastar. E você vai fazer uma projeção de sequência. Uma sequência numeral. Existe outra maneira? Existe, por exemplo, se você entender, passar para o Excel alguma sequência que faça sentido, do tipo, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6. É tipo uma PA de razão 2, está crescendo de 2 em 2, tá, beleza. O que eu vou fazer? Vou selecionar todas essas células e aí você vai vir aqui, ó, só você passar e arrastar. Olha, ele faz a projeção ainda assim. Então tá, existem maneiras de você fazer sequências sem você utilizar função, sem você utilizar regra, sem você utilizar cálculo, sem utilizar nenhum operador lógico. Basta você passar para o Excel, ele vai entender e ele já está pré-formatado a criar essa sequência para você. Então eu vou, a partir desse momento, encerrar, fechei. Eu vou utilizar agora, vou me utilizar dessas... mas vou utilizar essa daqui. Eu quero passar para vocês agora os atalhos. Vamos passar acerca dos atalhos. Atalho é uma coisa muito, muito útil. Quem atua com Excel, normalmente, ele não utiliza o mouse. Inclusive, esse já é um nível avançado do Excel. Mas eu vou passar para vocês nessa aula. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Quando você está trabalhando e existem tarefas, atividades repetitivas, normalmente você utiliza o atalho. E o atalho é por meio do teclado. Por exemplo, se eu quiser aqui para vocês, se eu disser para vocês, olha, vamos fazer aqui uma sequência bem grande. Vamos lá. Fiz uma sequência aqui bem grande. E vamos supor que essa sequência aqui, eu tenho uma planilha, inclusive, de 1000 linhas. Mas vamos lá. O que eu tenho a dizer para vocês aqui? Se eu quiser
agora, de maneira rápida, como é que eu faço para ir para a última linha? Para saber, inclusive, quantas linhas tem. Você vai pegar o scroll do seu mouse, essa bolinha que tem no mouse, e arrastando. Ou você vai vir aqui no cantinho, ó, e puxando. Para você arrastar até a última célula e pronto. Bem, existe um método que é por atalho. Como é que você faz por atalho? Você vai pegar no seu teclado, utilizar o Ctrl, vai segurar a tecla Ctrl e vai apertar a seta direcional para baixo, ó. Bum! Agora fui imediatamente lançado, jogado para a última célula preenchida. Vejam vocês, eu estou na última célula preenchida. Se eu quiser ir para a primeira, seguro o Ctrl, aperta para cima, ó. Foi para a primeira. Basicamente, boa parte dos atalhos que iremos utilizar está baseado no Ctrl. Existem diversos atalhos, com Alt, com Ctrl, com Shift, com as teclas especiais lá, o F1, o F2, enfim. Existem vários. Mas um dos principais que a gente vai utilizar é o Ctrl. Então tá, se eu quiser ir para a última célula, pum, tá aqui. Se eu quiser ir para a primeira, seta direcional para cima, seta direcional para baixo. Funciona para os lados, Nicolas? Olha, funciona. Deixa eu puxar para cá. Arrastei aqui. Se eu quisesse, vamos supor que se eu estivesse aqui, agora eu quisesse ir para a última célula da direita. Ctrl, seta, direita. Quero voltar lá para a primeira, Nicolas. Ctrl, seta, da esquerda. Ctrl para cima a primeira, Ctrl para baixo a última. E assim funciona. Então, vejam vocês. O que eu tenho aqui é que funciona por meio do atalho do Ctrl e as setas direcionais, ele te enviar para as primeiras e as últimas. E existe o seguinte também, você tem que lembrar que por meio do Shift, vou segurar o Shift agora, e vou agora utilizar as setas direcionais. Ele vai fazendo seleção, marcando as células. Significa que se você está marcando, selecionando, você pode fazer alguma coisa nessas células. Por exemplo, por meio, vou utilizar o teclado, por meio do Shift e as setas direcionais, eu posso fazer, por exemplo, preenchimento da célula, alterar a fonte. Vou botar aqui assim. Botar um negrito. Enfim. O Shift, ele serve para você poder fazer seleção. Né? Então, você segurar o Shift e fazer o direcionamento dela por meio dos teclados direcionais, você pode fazer isso que eu acabei de falar. Você pode fazer a seleção. Agora, se você combinar no seu teclado o Ctrl, o Shift e seta para baixo, ó, ele desce para a última célula selecionando todo mundo. Se eu quisesse fazer isso para o lado, funciona, ó, Ctrl, Shift, ó, estou selecionando todo mundo. Por que isso então, Nicolas? Porque existem momentos que você precisa ir de maneira rápida para a última célula, e inclusive selecionando, seja por meio para poder apagar, para você poder aplicar alguma fórmula e etc. Deixa eu aqui fazer assim. Pronto, olha. Então, eu já tenho aqui o atalho do Ctrl direcional, Ctrl Shift direcional, e a gente vai agora para um outro, que assim, se eu quiser agora selecionar e marcar todo mundo, como é que eu faria? Será que eu viria aqui com o mouse e sairia marcando todo mundo? Isso é pouco produtivo. Você agora no seu teclado, você vai utilizar os seguintes atalhos, ó. Anotem aí. Ctrl T. Cadê? Ctrl T. Ele está marcando até a última célula ali que eu peguei. Eu vou apagar. Como é que eu faço para poder apagar? Ctrl Shift seta da direita e apaguei até a última célula que eu criei nova. Eu quero selecionar só a planilha que eu criei. Ctrl T. Selecionei todo mundo. Se você tiver em qualquer lugar dessa sua planilha que você criou, Ctrl T, ele vai selecionar todo mundo. Porque assim, pelo método de você selecionar a planilha inteira, fica mais fácil para você poder trabalhar do que você pegar o mouse e sair arrastando e marcando todo mundo. Então, Ctrl T. Então, eu tenho já Ctrl seta, Ctrl Shift, eu já tenho Ctrl T, aí eu já tenho
Sim, navegar. Eu tenho aqui navegar por entre as abas. Se você cria essas diversas abas ou as planilhas, se você quiser navegar de maneira rápida, o que você pode fazer? Utilize o seu teclado Ctrl Page Up ou Page Down. Up, eu vou subindo, veja, eu vou subindo, e Page Down, eu vou descendo por entre as células, as planilhas. Então, consigo navegar por entre as planilhas de maneira mais rápida utilizando Ctrl Page Down ou Ctrl Page Up. Bem, além disso, Nicolas, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Olha, se tiver, poderia ser isso daqui, que é, como eu já mostrei na primeira aula, às vezes a planilha, a coluna vai estar comprimida. E por ela estar comprimida, você não vai conseguir visualizar os dados de maneira certa. Às vezes, e eu disse apenas a palavra às vezes, você não vai conseguir visualizar e ela estará com esse jogo da velha, esse hashtag. E para você visualizar enquadrar da maneira direitinho, para você observar, você vai vir aqui com o seu mouse, colocar entre as duas letras das suas colunas, ele vai aparecer essa setinha apontando cada uma para um lado e você vai dar 2 cliques. E ele vai reajustar a célula para um tamanho que caiba. Ah, beleza, que legal. Tem mais alguma coisa? Tem. Se você quiser replicar um determinado padrão, uma função que você fez na célula anterior, para você não ter que aplicar nessas 300 linhas aqui que eu criei, você pode vir aqui na última célula e nesse quadradinho que a gente criou aqui, ó, dá 2 cliques. Ele vai repetir, porque aqui está 24.877 e ele vai repetir esse padrão para todas as outras linhas. Tá bom? Então, acerca de pasta, acerca de nomenclatura, acerca de sequência, acerca de atalho, acho que por enquanto eu posso encerrar aqui. Mas, não somente isso, preciso passar acerca dos nossos operadores lógicos, das nossas operações básicas que a gente tem, né? São as operações aí aritméticas. A gente está muito acostumado que dentro de uma operação matemática a gente tem o sinal de mais, aquela cruzinha, o sinal de menos, só a setinha, o sinal da divisão é um sinalzinho de menos com um pontinho em cima e embaixo, o sinal da multiplicação é um x, e o da potência é um número qualquer, né, de uma base elevado ao outro qualquer, né? A sobre B, não, A elevado a B, desculpa. Então é um número de uma base elevada a outro. Então a gente está acostumado a isso, só que dentro do Excel, algumas dessas operações se repetem, outras não. Vamos pegar aqui um caso. Vamos pegar o caso da adição, a nossa soma. Como é que a gente poderia fazer? Se eu quisesse somar aqui janeiro e fevereiro, para você começar a utilizar uma operação, você vai iniciar clicando no igual no seu teclado aí. Inicia por igual. Pronto, coloquei o igual. Agora eu preciso somar janeiro e fevereiro. Você pode digitar, ó, 24.760. Ou mais, está aí no seu teclado, você pode utilizar ele. Mais, sinal certinho, 45.111. Pode apertar o Enter. Ele vai realizar essa operação. Como não está em formato de número, vamos voltar ali para a primeira aula. O que a gente tem aqui? Ó, número em moeda, desculpa. Está aqui formatado em moeda. Eu queria deixar formatado em moeda. Assim fica. Mas o sinal da adição, ele é assim. Tá? É esse sinalzinho aqui que a gente vai utilizar. Tá? É esse o sinal. O sinal de menos também é semelhante. Antes que eu possa voltar aqui para o sinal de mais, para o sinal de menos, deixa eu concluir essa operação aqui de adição. Se vocês viram aqui, eu fiz a soma de janeiro e de fevereiro. Mas eu tenho uma questão para vocês. Se eu alterar ali o valor de janeiro, que está de 24.760 para 10.000, será que atualiza? Vamos ver. Se eu atualizar aqui para 10.000. Não atualizou. O que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte. Vem aqui na célula. Você vai colocar o seu igual.
A partir desse momento, você vai vir aqui com o seu mouse, ó, e selecionar. Você vai selecionar a célula que você quer somar, que é a primeira mais a segunda. Eu quero somar também março. Então vamos somar março. Pum. Pronto. Pergunta, será que se eu atualizar agora a célula, vai atualizar aí? Ah, não sei não, professor. Vamos ver. Vamos ver. 15 mil. Atualizou. Sério que funciona? Funciona? Bota aqui 12 mil. Ó, valores fechados, exatos, redondos. Caramba, professor, então funciona. Outra coisa, curiosidade. Se você quiser acessar o interior, o que está ocorrendo na célula para ela fazer esse cálculo, você pode utilizar o teclado aí F2. Olha o que ele está mostrando para você. Ele está ali somando B2, B3 e B4. B2 é azul, B3 é vermelho, B4 é roxo. Lilás, sei lá. Olha que interessante. Se eu quiser, eu posso alterar isso daí vindo com o mouse e arrastando. Ó. Eu posso vir aqui, ó, e agora ele vai somar B15. O B3 eu posso arrastar, ó, pum, e vai ficar assim. Olha, eu estou utilizando agora B15. Onde é que é o B15? É fevereiro de 2023. Se eu utilizar 15 mil, atualiza? Atualiza. Então, o interessante é que, ao clicar o F2, você tem acesso à função da célula e você pode saber o que está ocorrendo ali dentro. E aí você pode utilizar arrastando. Tudo bem? Existe um trabalho árduo, professor, para somar um por um. Se eu tivesse 1000 linhas, você teria. Mas é para isso que existem algumas funções do tipo soma. Vou abrir a soma e selecionar o intervalo que eu quero somar. Por exemplo, eu estou utilizando um atalho Shift, seta para baixo. Vou fechar o parênteses, aperto o Enter e assim ele vai somar. E já está tudo automatizado. Pum. Certo? E aí é isso. Vamos seguir então para a subtração. A subtração também funciona da mesma maneira. Você vai clicar com o sinalzinho de igual. Vai selecionar a célula que você deseja. Apertar no seu teclado aí o sinalzinho de menos. E utilizar outro. Ó. Pum. Esse daqui. Beleza, professor? Deu zerado. Pois é, se eu botasse aqui 18 mil, ia dar 3 mil negativo. Então é isso. O sinal de mais e de menos são semelhantes. Professor, se eu quiser selecionar e subtrair várias colunas de uma vez, várias células de uma vez, não existe uma função subtrair, não existe uma função reduzir, não tem. Não existe essa função, você vai ter que fazer isso daí não. Tá bom? Então pronto, feito. O sinal da divisão, ele é esse daqui. Barra declinada à direita, ó. Para você utilizar uma divisão, você precisa utilizar a barra. Se, por exemplo, aqui dessa célula que eu vou utilizar para vocês, eu tenho aqui, ó, o 10 igual a 10 barra, que é a divisão, dividido por 2. Tá aqui, 5. Eita, professor, funciona, ó. Igual, vamos testar de novo, igual a 15 dividido por 5. Entendeu? Vamos tentar outra célula aqui, ó. Os 10 mil dividido pelos 15 mil. Ele funciona. Tudo bem? Então, o sinal da divisão é uma contrabarra à direita. E agora da multiplicação, professor? O da multiplicação, esse a gente está acostumado com X, mas não é. É o asterístico. Olha no seu teclado. É o asterístico. Então, quando você quiser utilizar de algum cálculo, de alguma soma, multiplicação, você vai utilizar igual a célula que eu quero. Você pode utilizar agora o asterístico, sei lá, 2, pum, ele multiplica. Posso utilizar outra célula, professor? Pode. Clica aqui, ó. Dá 150 milhões, beleza. Posso usar de outra maneira? Pode. Você pode utilizar da maneira que você quiser. Sendo dentro dessas tarefas e rotinas que o Excel já faz, você é à vontade para poder fazer e utilizar da maneira que achar conveniente. Beleza, professor, exponenciação. Potenciação, como é que eu vou utilizar? A potência é o circunflexo. Esse carinha aí. Estamos acostumados, né, a um número pequenininho sobre uma base de um número, mas aqui no Excel a gente vai utilizar este sinal.
Por exemplo, vamos lá, 5 elevado a 3. Então, 5 flexo 3. Quanto é? 125. Eita, professor, de novo. 4 elevado a 2. 16. De novo. Igual a 10 elevado ao quadrado. 100. Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. A aula é básica, a gente vai caminhando. E eu tenho uma proposta para vocês. Se esse vídeo aqui a gente conseguir 500 likes, eu vou ofertar esse curso que já está gratuito dentro da plataforma de cursos da gente. E lá, após você assistir as aulas, você fará a atividade e se você tirar no mínimo 70% de acerto, você terá direito ao seu certificado de conclusão de curso. Então, eu vou deixar aqui, eu vou deixar também esse desafio, se a gente conseguir. Tudo bem? Então, bora lá. Eu vou partindo aqui para o vídeo não se estender ainda mais. Então, agradeço, um grande abraço e a gente volta semana que vem com a próxima aula. Então, um grande abraço e fui!